Olá, turminha! Estamos aqui com mais um dia de aula e hoje iremos trabalhar o componente curricular de matemática. Na aula de hoje, iremos trabalhar multiplicações do tipo 2 vezes e 3 vezes, utilizando fatos básicos da multiplicação para o cálculo mental e escrito. Então, organize seu material, encontre um local adequado para seus estudos e vamos lá aprender mais um pouco. Hoje, uma terça-feira, dia 22 de nove de 2020. Na aula de hoje, iremos reconhecer e efetuar multiplicações do tipo 2 vezes e 3 vezes, construir e utilizar fatos básicos da multiplicação para o cálculo mental e escrito. Iremos também resolver e elaborar problemas que envolvam multiplicações, utilizando diferentes estratégias de cálculo e registro. Então, vamos lá. Aqui iremos trabalhar 2 vezes e 3 vezes. Já trabalhamos a multiplicação, os fatos que ocorrem a multiplicação. Então, observe este problema na página 136. Estela e Mauro ganharam bombons. Veja como cada um agrupou os bombons para contá-los e escreva uma multiplicação para representar cada situação. Então, observem aí nos balões de pensamento das duas crianças, onde eles pensam. Estela diz o seguinte: pensa o seguinte, 5 mais ou 5 ou 2 vezes 5. Já Mauro faz o seguinte: 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 ou 5 vezes 2. Então, resolvam essa multiplicação com as crianças. Depois de cada um deles comer 4 bombons, Estela e Mauro reorganizam os bombons que sobraram. Então, aqui tá, na primeira etapa está a organização dos bombons de Estela. Sobraram quantos bombons para Estela? Então, resolva essa multiplicação. E para Mauro, sobraram quantos bombons? Faça também a multiplicação. Quais multiplicações anteriores têm o mesmo resultado? Então, observe lá qual tem o mesmo resultado e faça a anotação aqui. Na página 137, nós temos uma atividade onde diz o seguinte: observe as ilustrações em disposição retangular e responda as questões. Então, nós temos aí no primeiro conjunto um soldadinho. Observe que nós temos 4 colunas de soldadinho e 2 filas. Quantos são os soldadinhos? Letra B. Represente a quantidade de soldadinhos por meio de 2 multiplicações usando os números 2 e 4. Na segunda imagem, nós temos um conjunto com as xícaras, onde nós temos 5 colunas e 3 linhas. Quantas são as xícaras? Represente a quantidade de xícara por meio de 2 multiplicações usando o número 3 e o número 5. Faça o que se pede. Desenhe uma disposição retangular, 12 bolinhas. Escreva multiplicação cujo resultado seja 2. Então, vocês vão desenhar uma disposição parecido com essas anteriores, das atividades anteriores, tanto da xícara como dos soldados. Mais sobre multiplicação. Observe as imagens, complete e responda as questões. Letra A. Quantas flores há nos vasos no total? Então, nem precisa vocês contar. Faça a multiplicação sabendo que o número 2 é um fator, o número 3 é um fator. E o resultado desta multiplicação nós vamos chamar de produto. Agora, quantas flores há no total? Utilize também as multiplicações utilizando a quantidade de vasos e a quantidade de flores em cada vaso. Onde a quantidade de vasos 6 vai ser o fator, a quantidade de flor por vaso, que vai ser o número 3, vai ser o fator. Multiplique esses fatores e encontre o produto dos mesmos. Os números usados em uma multiplicação são chamados de fatores. O resultado da multiplicação é o chamado de produto. Então,
Calcule o produto em cada ficha abaixo. Nós temos a ficha 2 vezes 3, 4 vezes 3, 4 vezes 6, 5 vezes 4, 1 vezes 6, 8 vezes 3, 2 vezes 6, 3 vezes 8 e 2 vezes 10. Então, faça o cálculo dessas multiplicações. O que você pode notar com o produto obtido dessas multiplicações? Então, observe os resultados dos produtos e diga o que é que você pode notar. Na página 139, nós temos um quadro, onde diz o seguinte: complete o quadro a seguir sabendo que os números das casas pintadas de verde são os fatores das multiplicações. Então, esses últimos números que estão nas laterais são as multiplicações. O quadro deve ser completado com o produto da multiplicação. Então, complete esse quadro para que possamos obter toda esta multiplicação do 10 até 10. Responda a questão. Sabendo que 8 vezes 5 é igual a 40, como você pode calcular 9 vezes 5? Calcule o resultado de cada multiplicação. Nós temos as multiplicações e vocês vão calcular e responder no livro de vocês. Então, com base nessas explicações, responda as questões. Vocês irão responder todas as questões da página 136 a 139. Até a próxima aula. Fique em casa, se possível. Se sair, use máscara. E um grande abraço da professora Marlene Feitosa.